Bem, vamos seguir agora com a questão número 8 e 9 do 7º ano da Escola Domitila. Observe as figuras. Nessa questão 8, você tem a figura D, que é um retângulo, onde, lembrando das definições das séries anteriores, o retângulo ele vai ter dois lados iguais, aliás, quatro lados, esses dois são iguais e esses outros dois da ponta também são iguais, mas os lados, quando você analisa ao todo, são diferentes, ok? O quadrado, a definição dele é que todos os lados são iguais, é uma figura com ângulos, né? Os ângulos formando ângulo de 90 graus, e todos os lados são iguais. Então é um quadrilátero, porque tem quatro lados e tem todos os lados iguais com os ângulos todos de 90 graus. A figura F é um losango, para quem não está lembrado, é um losango. O losango ele tem a mesma característica do quadrado. Ele é um quadrilátero que tem todos os lados iguais, porém os ângulos são diferentes dos ângulos do quadrado. Isso aí é que torna a diferença entre eles. Então, eu sei que todos os lados do losango são iguais também. E a figura G, para quem não conhece, é um trapézio. No trapézio, você tem uma base maior, você tem uma base menor e tem esses outros dois lados. Ou seja, claramente a gente percebe que os lados são diferentes, certo? Na questão, ele pede o seguinte: assinale a alternativa que representa a figura que tem todos os lados iguais. Então a gente tem figuras com lados iguais, o quadrado e o losango, ok? Então vocês vão marcar aí a alternativa que tem a figura E e a figura F, que é a letra A. Continuando, a gente vai para a questão número 9. A questão número 9, ela vai fazer você lembrar das frações. A fração, o conteúdo de frações é muito amplo, né? A gente conhece as frações, né? Que tem na parte de cima, que a gente chama de numerador, e embaixo a gente chama de denominador. Na questão número 9, ele dá quatro quadradinhos, que eu representei aqui dessa forma, quadradinho 1, 2, 3 e 4. E ele pergunta o seguinte: dos pares apresentados em cada quadradinho, dos pares apresentados no quadro, qual é o par que corresponde a frações equivalentes? Olha só, o nome frações equivalentes significa dizer frações que têm o resultado, que têm resultados iguais. Como assim, professor? Olha só, se você pegar, fazer um teste aí com sua calculadora, dividir 7 por 21, vai dar um resultado. 4 dividido por 14 vai dar um resultado. Se esses resultados forem iguais, então isso indica que as frações são equivalentes. Aí você pode perguntar: professor, é preciso que eu faça contas em todas as frações para mim saber se os resultados são iguais, se elas são equivalentes? Não. Você pode usar a técnica da simplificação de frações, que eu acredito que vocês aprenderam na série anterior. A gente pode simplificar as frações dividindo o numerador e o denominador por o mesmo número. Exemplo: 7 e 21. Qual é o número que divide o 7 e o 21 ao mesmo tempo? É exatamente o número 7. Se eu dividir 7 por 7 vai dar 1. E aqui embaixo, se eu dividir 21 por 7,
21 dividido por 7 vai dar 3. Significa dizer que se eu reduzir essa outra fração e eu chegar nesse mesmo formato aqui, 1 sobre 3, as frações são equivalentes. Quando eu simplifico, eu resumo a fração para a sua origem principal, para a sua origem inicial. Quando eu não consigo mais simplificar, eu vou simplificando isso até quanto der. Por exemplo, 1 sobre 3, o 1 é número primo e o 3 também é número primo. Então, eu não consigo prosseguir mais a simplificação. Significa dizer que eu cheguei na fração de origem, na fração inicial. Certo? Então, eu vou simplificar todas as outras para chegar à fração inicial e comparar se elas são iguais, se elas têm o mesmo formato. Ok? Então, vamos lá. Qual é o número que eu divido 4 e 14 ao mesmo tempo? O 4 é par e o 14 também é par. A gente sabe que todos os números pares a gente pode dividir por 2. Então, eu consigo dividir o 4 por 2 e consigo dividir o 14 por 2. Qual vai ser o resultado, professor? 4 dividido por 2 dá 2. 14 dividido por 2 dá 7. Chegamos numa fração de origem, ou seja, a origem dessa fração inicial é 2 sobre 7. Por que, professor? Não posso continuar dividindo? Porque não existe nenhum outro número que divida o 2 e o 7 ao mesmo tempo. Por quê? Porque o 2 é um número primo. Ou seja, o número primo só pode ser dividido por 1 e ele mesmo. O 7 também é número primo. Então, eu não consigo encontrar um número comum que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu cheguei ao ponto inicial da fração. Quando você compara, você vê que as frações são diferentes. Se tem um formato diferente, então elas não são equivalentes. Você já pode dizer que não são frações equivalentes. Certo? Essas aqui não são frações equivalentes. Quando você vai aqui para a questão, para o quadro número 2, aí você vai observar 8 e 10 é um número par. Ou seja, o número que eu consigo dividir o 8 e o 10 ao mesmo tempo é o número 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. E 10 dividido por 2 vai dar exatamente 5. Perceba que o 4 poderia continuar dividindo por 2. Mas se eu dividir o 4 por 2, simplificando novamente, eu não vou conseguir dividir o 5 por 2. Não vai dar uma conta exata. Então, nesse momento aqui, eu cheguei ao final da fração. Desde que você encontre um número primo em um das opções, numerador ou denominador, quando você encontra o número primo, você chega ali à fase final da simplificação de frações, certo? Então, esse aqui é o ponto principal, o ponto inicial daquela fração, dessa fração. Você não consegue mais reduzir, simplificar mais do que isso, ok? Então, você parou aqui. Vai para a próxima. 12 sobre 15. Bem, o 12 é par e o 15 não é par. Significa dizer que por 2 eu não consigo dividir os dois ao mesmo tempo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou tentar dividir pelo próximo número 3. 12 dá para dividir por 3 e o 15 também dá para dividir por 3. Então, eu encontrei um número que dá para dividir as duas ao mesmo tempo. Que número é esse? O número 3. 15 dividido por 3 e 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. Olha só. As duas têm o mesmo formato. Significa dizer que elas vão ter o mesmo resultado. Se vão ter o mesmo resultado, as frações são equivalentes. Mesma coisa você vai fazer com o quadradinho 3 e o quadradinho 4. Para o vídeo não ficar muito longo, vocês vão
treinar isso aí em casa, ok? A gente já encontrou que as frações equivalentes, o quadro da fração equivalente corresponde ao quadro número 2. Então você pode marcar a alternativa que corresponde ao quadro número 2, que é a alternativa letra B. Então, até a próxima correção.